Imagine acordar daqui a 30 dias e perceber que sua vida mudou completamente. Não só suas circunstâncias, mas a maneira como você enxerga o mundo, como se relaciona com as pessoas e, principalmente, como se sente por dentro. Parece impossível? Talvez para quem ainda não entendeu o verdadeiro poder do tempo. Mas a verdade é que 30 dias podem ser a linha que separa uma vida medíocre de uma vida extraordinária. E o que torna essa mudança tão poderosa não é uma mágica misteriosa ou algum segredo guardado a 7 chaves por gurus milionários. Não, é algo que está diante de você o tempo todo, mas que poucos realmente dominam. O poder da consistência. A maioria das pessoas não muda, porque se prende a uma falsa esperança de que a transformação precisa ser instantânea, como uma mágica que resolve tudo em um piscar de olhos. É assim que as redes sociais vendem o sucesso. Frases de impacto, vídeos motivacionais curtos e promessas de riqueza rápida. Mas a realidade é bem diferente. Mudança verdadeira não é um evento, é um processo. E a mágica não está no destino, mas no caminho. E, infelizmente, é aí que a maioria falha. Não por falta de desejo, mas por falta de disciplina e clareza. Agora pense comigo. Quantas vezes você começou algo com entusiasmo, mas desistiu na metade do caminho? Quantos livros você começou e nunca terminou? Quantos planos ficaram apenas no papel? Não é sobre ter sorte ou estar no lugar certo na hora certa. É sobre a capacidade de sustentar suas ações dia após dia, mesmo quando ninguém está olhando, mesmo quando o resultado parece distante. Esse é o segredo que ninguém te conta, mas vamos além. Pense na última vez que você tentou mudar algo na sua vida. Talvez uma dieta, um novo hábito, um projeto pessoal, ou até mesmo mudar sua forma de pensar. No início, o entusiasmo é contagiante, parece que nada pode te parar. Mas, com o passar dos dias, a chama começa a enfraquecer. O que era empolgação se transforma em dúvida. Você começa a se questionar se realmente vale a pena, se não está apenas perdendo tempo. Esse é o momento em que 99% das pessoas desistem, voltam para suas antigas rotinas e se conformam com resultados medianos. E é exatamente aqui que se esconde o verdadeiro poder dos 30 dias. Persistir mesmo quando o mundo parece não notar, quando os resultados ainda não apareceram. E quando a motivação já não é suficiente, porque no fim das contas, a verdadeira transformação não depende do ambiente, das circunstâncias ou das pessoas ao seu redor. Depende de quem você decide ser, todos os dias, apesar dos desafios, apesar dos medos, apesar do cansaço. Se você conseguir entender isso, esses próximos 30 dias podem ser o ponto de virada que você tanto espera. Mas antes de te revelar exatamente como usar esses próximos 30 dias para transformar sua vida, preciso te fazer uma pergunta importante. Você realmente está disposto a deixar de ser apenas mais um espectador da sua própria história? Porque se a resposta for sim, então você está prestes a descobrir algo que vai mudar para sempre a maneira como você enxerga a si mesmo e o mundo ao seu redor. Vamos juntos? Se você decidiu que está pronto para deixar de ser apenas mais um espectador da sua própria história, então chegou a hora de entender o que realmente separa os que conseguem transformar suas vidas dos que ficam para sempre presos em ciclos de frustração e estagnação. E tudo começa com uma única palavra: intenção. A maioria das pessoas vive no piloto automático. Acorda, trabalha, cumpre suas obrigações e repete o mesmo ciclo dia após dia, esperando que, de alguma forma, a vida mude por conta própria. Mas o universo não responde à inércia. Ele responde à ação intencional. E é aqui que muitos erram. Confundem movimento com progresso. Estão sempre ocupados, mas raramente estão avançando. Imagine alguém tentando atravessar o oceano a remo, mas sem direção. Remando com toda a força, mas sem um destino claro. Essa pessoa pode até estar se esforçando, mas nunca vai chegar a lugar algum. Agora, compare isso com alguém que não apenas rema, mas sabe exatamente para onde está indo. Sabe o que quer, por que quer, e principalmente,
O que está disposto a sacrificar para chegar lá? É exatamente isso que você precisa para transformar seus próximos 30 dias. Não basta apenas querer mudar. É preciso estabelecer uma intenção clara e poderosa que guie cada uma das suas ações, mesmo nos dias em que a vontade parecer fraca e os obstáculos parecerem intransponíveis. Mas definir uma intenção não é apenas escrever objetivos vagos, como quero ser mais saudável ou quero ser mais feliz. Não. Você precisa ser específico, precisa sentir essa intenção no seu corpo, precisa visualizar o impacto que essa mudança terá na sua vida e nas pessoas ao seu redor. Agora pense nos grandes nomes que marcaram a história. Não foram os mais inteligentes ou os mais talentosos que deixaram um legado, mas os que souberam canalizar suas intenções de maneira implacável. Gente que não apenas sonhava, mas agia com propósito, que sabia o que queria e lutava por isso todos os dias. E essa é a diferença crucial. Ter uma intenção clara é como ter um norte, uma bússola que guia suas decisões, mesmo nos momentos mais turbulentos. Se você se comprometer a viver os próximos 30 dias com uma intenção clara, não haverá espaço para a inércia. Cada decisão, cada escolha, cada pequeno sacrifício vai te aproximar do destino que você escolheu conscientemente. E isso, meu amigo, é o que realmente muda uma vida. Então, antes de seguir para a próxima parte, eu te pergunto: você está disposto a remar com propósito ou vai continuar à deriva, esperando que a sorte te leve a algum lugar melhor? A escolha é sua. Porque no fim das contas, a diferença entre quem muda e quem fica para trás é simples. Quem muda decide que não vai mais aceitar ser arrastado pela corrente. Decide que vai remar com força, mesmo quando o vento é contrário, mesmo quando o mar é agitado e as forças parecem faltar. Esse é o verdadeiro poder da intenção, e é isso que transforma uma vida comum em uma história extraordinária. Se a intenção é o primeiro passo para transformar sua vida em 30 dias, então o próximo é a ação consistente. E aqui está a verdade que poucos querem encarar. Intenção sem ação é apenas ilusão. Você pode visualizar seu futuro, afirmar seus objetivos, repetir suas metas todos os dias, mas se não houver movimento, tudo isso se dissolve como fumaça. E é justamente nessa fase que a maioria das pessoas se perde. Pense em quantos planos você já fez e abandonou ao longo dos anos. Não é porque eles não eram bons o suficiente, ou porque você não tinha capacidade. O problema não era o sonho, mas a falta de um sistema que sustentasse suas ações. Porque no final das contas, a diferença entre quem alcança seus objetivos e quem fica pelo caminho é simples: consistência. Não é sobre fazer muito em um único dia, mas sobre fazer algo todos os dias, sem falhar, sem desistir. Imagine a construção de uma catedral. Por fora parece uma obra monumental, quase impossível de ser erguida por mãos humanas. Mas, se você olhar de perto, verá que cada pedra, cada detalhe, cada vitral foi colocado com paciência, dia após dia, ano após ano. Não é o tamanho do bloco que importa, mas a persistência em colocá-lo, mesmo quando a visão final ainda parece distante. O problema é que vivemos na era do imediatismo. Queremos resultados rápidos, transformações instantâneas. Mas toda mudança significativa exige tempo e esforço contínuo. Não se engane com histórias de sucesso repentino. Elas são a exceção, não a regra. O que realmente muda uma vida é a capacidade de se comprometer com pequenos passos, repetidos de forma consistente, até que eles se tornem parte de quem você é. Mas como construir esse hábito de ação consistente? Primeiro, você precisa se libertar da ideia de que a motivação estará sempre presente. Ela não estará. Haverá dias em que você vai querer desistir, momentos em que tudo parecerá difícil demais. E é exatamente nesses momentos que você precisa continuar. Não se trata de esperar o momento certo, mas de agir apesar das circunstâncias. Transformar a ação em um compromisso inquebrável com o seu futuro. E para que isso funcione, você precisa de uma estrutura. Não basta apenas querer. Você precisa planejar. Precisa dividir seus grandes objetivos em pequenas tarefas diárias, que possam ser cumpridas mesmo nos piores dias.
Isso não é apenas eficiência, é sobrevivência. É garantir que você não desvie do caminho mesmo quando as tempestades chegarem. E lembre-se, cada dia conta. Cada ação, cada escolha, cada decisão é um tijolo que você coloca na construção do seu futuro. Você pode estar exausto, pode se sentir perdido, mas a cada passo que você dá, está mais perto do seu objetivo do que estava ontem. Então, a pergunta que você precisa responder agora é simples. Você vai se comprometer a agir, mesmo quando a motivação acabar, ou vai continuar esperando pelo momento perfeito que nunca vai chegar? Porque no final, são as suas ações, não suas intenções, que definem quem você realmente é. Se você chegou até aqui, é porque já entendeu que intenção e ação consistente são os pilares para transformar sua vida em 30 dias. Mas existe um terceiro elemento que poucos consideram, e que é absolutamente crucial para consolidar essa mudança: a mentalidade de longo prazo. A maioria das pessoas se sabota porque espera resultados rápidos e, quando eles não vêm, desistem. É como plantar uma semente hoje e querer colher amanhã. Isso é receita certa para a frustração. Grandes mudanças levam tempo, e é por isso que você precisa cultivar uma mentalidade que valoriza o progresso lento, mas constante, ao invés de resultados instantâneos. Pense em uma árvore. No começo é apenas uma pequena semente, frágil e aparentemente insignificante. Ela não parece promissora, não se destaca no solo, e qualquer tempestade pode arrancá-la facilmente. Mas, com o tempo, suas raízes se aprofundam, seu tronco se fortalece e suas folhas começam a tocar o céu. E no fim, ela se torna uma força impossível de ser ignorada. Essa é a metáfora perfeita para a mudança que você busca. Mas o que isso significa na prática? Significa que você precisa se comprometer a pensar além dos 30 dias. Precisa olhar para os desafios não como barreiras, mas como etapas necessárias para se tornar mais forte. Quando você começa a ver as dificuldades como parte do processo, e não como sinais de que deve desistir, algo poderoso acontece. Você se torna resiliente, e essa resiliência é o que vai te permitir seguir em frente quando os outros desistem. É o que vai te manter no caminho quando a motivação desaparecer e as distrações tentarem te puxar para trás. É o que vai transformar esses 30 dias em um novo padrão de vida, em vez de apenas mais uma tentativa frustrada de mudança. Além disso, a mentalidade de longo prazo te protege contra o maior inimigo de qualquer transformação: a autossabotagem. Quando você entende que cada dia é apenas uma pequena parte de uma jornada muito maior, você para de se punir pelos erros e começa a valorizar o progresso, mesmo que lento. Você deixa de se preocupar com pequenos fracassos e foca no quadro maior. E talvez o ponto mais importante de todos: quando você desenvolve essa mentalidade, você para de comparar seu progresso com o dos outros. Você entende que cada jornada é única e que a única competição que importa é contra quem você era ontem. Então, agora que você já definiu sua intenção e começou a agir consistentemente, é hora de fortalecer suas raízes, de se comprometer com o longo prazo, de parar de buscar atalhos e aceitar que a verdadeira transformação é construída dia após dia, mesmo quando ninguém está vendo. Porque no fim das contas você não está apenas tentando mudar por 30 dias. Você está tentando se tornar alguém que nunca mais vai voltar ao ponto de partida. E esse é o tipo de mudança que não se desfaz. Está pronto para esse desafio? Então continue firme, porque o melhor ainda está por vir. Se você chegou até aqui, já percorreu os 3 pilares fundamentais para transformar sua vida em 30 dias: intenção, ação consistente e mentalidade de longo prazo. Mas agora, precisamos falar sobre o ponto final que vai conectar tudo isso e garantir que essa mudança não seja apenas temporária. Porque no final não importa apenas começar, é preciso continuar. E para isso, você precisa de algo que muitos ignoram: um propósito maior. Uma razão profunda que te faça continuar mesmo quando os resultados ainda não aparecem.
Quando as dúvidas surgem e quando a vontade de desistir tenta te arrastar para trás, imagine que você está subindo uma montanha. Os primeiros passos são empolgantes, o horizonte parece promissor e o ar é fresco. Mas, conforme você avança, o caminho se torna mais íngreme, o cansaço começa a pesar, as pedras machucam seus pés e o topo parece mais distante do que nunca. É nesse momento que muitos desistem, que voltam para a zona de conforto, que se convencem de que já fizeram o suficiente. Mas quem realmente chega ao topo é aquele que encontra forças não só no destino, mas na jornada em si. E é por isso que você precisa encontrar o seu porquê. Aquela razão que vai te manter firme quando as dificuldades chegarem, que vai te lembrar do que realmente importa quando as distrações tentarem te puxar para longe do seu objetivo. Porque no final das contas, são esses motivos profundos que separam os que mudam de verdade dos que apenas tentam. Então eu te faço uma última pergunta. O que você realmente quer para a sua vida? Que tipo de legado você quer deixar? Que tipo de pessoa você quer ser? Porque se você conseguir responder essas perguntas com honestidade, você terá algo que a maioria nunca encontra, um motivo real para continuar. E se você encontrar esse propósito, nada poderá te parar. Nem os fracassos, nem as dúvidas, nem as vozes que tentam te convencer de que você não é capaz. Porque você não estará apenas tentando mudar por 30 dias, mas construindo uma nova identidade, uma nova forma de viver, algo que não pode ser apagado ou esquecido. Então, se você está pronto para esse desafio, se está disposto a transformar esses 30 dias no ponto de virada da sua vida, eu te convido a agir agora. Não amanhã, não quando se sentir motivado, mas hoje, com a certeza de que você pode ser muito mais do que apenas uma promessa não cumprida. Porque no final, a única coisa que realmente importa é quem você decide se tornar. E essa decisão começa agora. Vamos juntos?